Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos destravar, liberar divino sobre a tua vida. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está com pouco movimento, nós oramos o nome de Jesus Cristo para que haja um romper, haja um avanço, que se coloque em movimento papéis, negócios, projetos, sonhos. Oramos o nome de Jesus para que tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que se opõe espiritualmente ao milagre, à conquista, às vitórias, no nome de Jesus, que agora seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oramos por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação, toda alergia, todo tipo de câncer renda-se ao poder, ao nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos por cura total do alto da cabeça até a planta dos pés, que haja cura. Senhor Jesus, nós oramos e declaramos saúde, saúde divina tocando na pele, saúde divina tocando no sangue, tocando nos órgãos, tocando nos pés, braços, pernas, que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa. E oramos declarando o que está escrito na tua palavra, Pai. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. No nome de Jesus Cristo, fomos sarados. Declare aqui nos comentários, fomos sarados. Creia nessa palavra de Isaías 53. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Eu tenho falado para as pessoas aqui que os sinais são a marca registrada da operação daquele que vive, Jesus Cristo. Quando andou aqui nessa terra, ele andou manifestando milagres. Ele trouxe uma boa mensagem, uma mensagem de vida, uma mensagem transformadora, inigualável. Na verdade, não é boa, é mais do que boa, é o máximo de vida. Mas ele também operou milagres, ele curou pessoas, ele libertou vidas. O poder de Deus é real. E eu quero aqui glorificar o nome de Jesus Cristo porque ele vive, e quero dar um testemunho. Quero compartilhar esse testemunho com você, que eu recebi do Lucas, e ele escreveu assim: comecei a assistir e escutar as orações há mais de 6 meses. Minha vida sempre foi turbulenta, com saúde, família e negócios. Certo dia, meu irmão foi diagnosticado com câncer, e a situação da família, que já estava conturbada, piorou. Houve muita oração e dedicação para que isso se resolvesse. No dia em que estava marcada a primeira químio, eu estava assistindo às orações, e o Senhor disse: você que está orando pelo seu irmão, ele está curado. Orei com mais convicção e discernimento. Meu irmão fez todo o tratamento, e eu sempre com aquela frase na mente. Terça-feira passada, ele refez os exames. O médico que realizou o exame disse: a cirurgia foi um sucesso e não há mais nenhum tumor ou algo do tipo. Cirurgia? Meu irmão não fez cirurgia. Expliquei isso ao médico e ele indagou novamente. Reforcei que não houve cirurgia e ele apenas sorriu. Voltamos para casa felizes, comemorando. Fui à casa dos meus pais e depois a do meu irmão, onde testemunhei o milagre que aconteceu. Houve muita comoção e agradecimento. Obrigado a você e a equipe por nos auxiliarem a viver esse milagre em nossa família. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Gente,
Isso é para glorificar o nome do nosso Deus. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque no homem, coloque em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. E você verá milagres na sua vida. De repente, você está numa situação como essa do Lucas, da família dele, onde a situação estava conturbada e ainda apareceu uma enfermidade para complicar as coisas. Mas Deus é Deus que reverte situações. E é o Deus que pode reverter a tua situação. Você não está aqui por acaso, foi Deus que lhe trouxe para lhe dizer isso. Ele tem poder de reverter essa situação na sua vida. Amém? Se você crê nesse Deus vivo, escreve aqui nos comentários: Jesus está vivo. Escreve aí para que todo mundo saiba: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, lembrando que hoje nós estamos no último dia do nosso propósito 7 dias. E eu gostaria que, como hoje é o dia 7, que você compartilhasse com 7 pessoas, não com 8 nem com 6, mas com 7 pessoas. Manda aí para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais também, lembrando que cada compartilhamento conta como uma vida alcançada, mesmo que você alcance outras pessoas. Amém? Então compartilhe com 7 pessoas. E amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos começar outro propósito de 7 dias, que é a oração para a realização de grandes sonhos. Eu creio, tem sonhos que nós temos que orar pela realização deles. E você não pode parar de sonhar. Tem muita gente que parou de viver o sobrenatural de Deus porque parou de sonhar, parou de acreditar em coisas maiores. E nós vamos orar por 7 dias. Lembrando que quarta e sexta-feira, às 6 da manhã, nós vamos levantar um grande clamor. Sempre na quarta e na sexta. Vamos levantar um grande clamor, que é um tempo maior de oração. Tá bom? Então, se organize para participar e também não esqueça que cada propósito tem algo especial de Deus para ser derramado. Amém? Nós oramos aqui por muitas coisas e sempre Deus nos surpreende. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. 4 princípios de sabedoria. Em Provérbios 16:16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que o dinheiro. É muito melhor do que riqueza. Porque a sabedoria vai fazer você andar em plenitude aqui nessa terra. Então nós precisamos da sabedoria divina. Eu tenho dito a Deus: Senhor, me dá sabedoria, porque preciso de mais. Careço, dependo de mais sabedoria do Senhor. Existem 4 coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, quanto mais sábio, menos falamos. Eu vou repetir. Quanto mais sábio você se tornar, menos você vai falar. Não significa que Deus não quer que você fale, mas você vai ouvir mais e vai falar menos. E isso não é uma coisa ruim. Você vai falar quando é necessário, mas quando não é necessário, você não irá falar. As pessoas tropeçam quando falam demais. As pessoas tropeçam quando se precipitam no falar. As pessoas tropeçam quando querem falar tudo que vem à cabeça, e acham que tem que se meter em tudo, e as coisas não são assim. Quanto mais sábios, menos falamos. No trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, em casa. Deus não quer que você deixe de falar, mas quer que você fale menos e com mais sabedoria. Isso é fundamental. Quando nós falamos pelos cotovelos, nós pecamos muito e atraímos conflitos e confusões para a nossa vida. Quantas pessoas estão metidas em fofocas, em enrolos, em conflitos constantes porque falam demais. Sabe qual que é o nosso engano? É pensar que as paredes não têm ouvido. Então você fica falando e fala de um e fala de outro e pensa que isso nunca vai chegar no destinatário. Mas chega. Com certeza chega. E aí você se mete em caos, você se mete em confusão, porque falou demais, falou o que não deveria. Até quando uma pessoa está realizando uma venda, digamos que você é vendedor, você está vendendo, você não pode falar demais. Eu já vi pessoas
pessoas que falam demais quando estão vendendo e acabam não vendendo, porque já falam mal do chefe, já falam mal, sabe, de outra pessoa que às vezes é amigo dela, porque falou demais, entrou em campos que não deveria ter entrado, porque acabou falando além da conta. Por isso, peça a Deus, Senhor, coloca um sentinela na minha língua, como diz o salmista, para que da minha boca saia pérolas, para que eu abra a boca com propósito, com intenção e não palavras impensadas. Então, esse é o primeiro princípio da sabedoria. O segundo princípio é: quanto mais organizados, menos estresse. A falta de organização traz perdas, traz miséria, traz confusão, traz perdas financeiras. Então, quanto mais organização, menos estresse. Quando eu viajava muito com a minha equipe, eu sempre dizia para eles: façam um inventário de todo o material que a gente tem que levar, seja de som, seja de equipamento, seja de livro. Façam um inventário para que quando a gente chegar lá naquela cidade, a gente não tenha que sair para comprar nada, porque faltou organização. E sabe, isso não foi fácil, porque a gente tinha que levar muita coisa, eram eventos grandes e sempre faltava uma coisa. Aí, o que acontecia? Nós chegávamos na cidade e tínhamos que estar correndo atrás de um cabo, correndo atrás de uma coisa que esqueceram. Então, nós fizemos um protocolo. Antes de fazer as malas para a viagem, conferir tudo, fazer um inventário e conferir tudo o que precisava para chegar lá no dia do evento e não ter faltado nada. Ao contrário, levar coisas de sobra. Se estraga uma coisa, tem outra ali para substituir. E começamos a fazer isso. Quanto mais organização, menos estresse. Eu fiz uma viagem para o exterior, onde eu tinha um evento e nós colocamos a responsabilidade daquela viagem em uma empresa terceirizada. Então aquela empresa ajeitou tudo para nós, ajeitou desde que eu chegava no aeroporto até o local onde eu iria ficar hospedado e ajeitava todas as coisas. Só que era uma empresa muito desorganizada, e isso deu tanto estresse, perda de dinheiro inclusive, porque eles não eram organizados. Quando eu cheguei dessa viagem, eu disse para o meu pessoal: não contratem mais essa empresa, são muito desorganizados. A desorganização traz estresse. Ser desorganizado traz estresse. Faz você, sabe, perder tempo, perder alegria, porque quando nós nos propomos em realizar algo, nós precisamos entender que o foco é importante, o foco, a alegria, sabe, conduzir as coisas de forma leve, mas onde há desorganização, vai ter muito estresse. Então, organize sua empresa, organize sua casa. Você não está vendo, mas eu tenho um escritório aqui, muito parecido com o escritório que eu tenho em São Paulo, e está tudo organizado, você não vai ver nada, sabe, fora do lugar, é tudo organizado. Por quê? Porque eu não posso ter estresse no momento que eu estou cumprindo o meu chamado aqui. Então as coisas têm que estarem na mão, tudo tem que estar na mão. Então, organização evita você de se estressar, de perder sua alegria, de perder sua paz. Por isso, organize-se. Escreve aqui nos comentários: organização. Organização evita estresse. Terceira palavra de sabedoria: não discuta com gente crítica e com gente invejosa. Porque a partir do momento que alguém deixa de fazer as suas coisas para criticar você, para te invejar, essa pessoa não merece a sua atenção. Ela não merece a sua atenção. Por quê? Porque em vez de ela estar concentrada na vida dela, ela está concentrada em você. Então, você vê o tipo de pessoa que é. Ou seja, ela quer só a maldade. E tem gente que perde o sono, se estressa,
por causa da inveja, por causa da crítica, por causa da perseguição dos outros. Eu já coloquei algo no meu coração. Se Jesus foi perseguido, então o que sobra para mim? Se Jesus, Senhor dos Senhores, perfeito em tudo, sabe, de A a Z, perfeito, ele teve seus críticos, ele foi chamado de Beuzebu, de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, foi chamado de agitador, foi chamado de traidor da nação, enfim, sabe, foi tantas coisas direcionadas a Jesus e ele, sabe, foi 10 em tudo, não falhou em nada, só fazia o bem, era bondade em cada respirar de Jesus, compassivo, amoroso, enfim, 10 em tudo. E tinha muitos críticos, tem críticos até hoje, tem haters até hoje, ou seja, tudo que é bom é odiado por aquilo que é mal. Tudo que é bom é odiado por aquilo que é mal. Então, não perca a tua paz por causa dos críticos. Estão criticando teu trabalho, estão criticando tua família, ou criticam, falam de você. Isso vai haver. Por causa da luz que Deus colocou na tua vida, vai haver. Quanto mais luz Deus colocou na sua vida, mais você vai ter perseguidores, críticos, e lidar com isso deve ser com sabedoria. Você tem que aprender a ter sabedoria para lidar com isso. Sabe, entregando para Deus, não respondendo, é pior responder. É melhor colocar nas mãos de Deus, deixar a justiça para Deus, porque tem uma coisa que eu aprendi: Deus é justo. E a quarta coisa, e aqui eu encerro essa palavra: não fale para as pessoas mais do que elas precisam saber. Não fale para as pessoas mais do que elas precisam saber. As pessoas querem sempre tirar informações de você. As pessoas querem sempre, de alguma maneira, extrair algo que, sabe, não vai corroborar para nada, mas que pode lhe prejudicar em tudo. Então, tenha cuidado, não revele seus planos, não revele como está a sua vida para os outros. As pessoas querem saber demais e isso acaba atrapalhando, isso acaba atrasando, e isso acaba tirando de você. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Não diga para as pessoas mais do que elas precisam saber. Dê tempo ao tempo também para que algumas coisas sejam faladas, porque a maioria das coisas não devem ser faladas. Amém? Eu deixo essa instrução de sabedoria. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e quero também lhe convidar, e quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Nós vamos ter um evento que vai começar amanhã, serão 5 dias. Eu vou ter que acordar às 4 da manhã, porque o evento começa às 5 da manhã. E eu vou fazer ao vivo, os 5 dias, se Deus me permitir, eu vou fazer ao vivo. 5 dias eu vou fazer ao vivo. É a Masterclass Sonhos e Visões. Deus me deu uma graça nessa área. Deus me deu uma graça. E eu quero ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você, através de sonhos e através de visões. Serão 5 dias. E no último dia, eu vou dar direções específicas de como você lidar com alguns sonhos recorrentes e frequentes que você anda tendo. Então, eu te aguardo nessa Masterclass. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom. Então, você que é meu aluno na academia, você que é meu aluno, eu te aguardo. Eu te aguardo nessa segunda-feira, às 5 horas da manhã, tá bom? E às 6 da manhã vai começar a nossa oração aqui. Então, está dado aí o convite, espero que você se inscreva. Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site e fazer a tua inscrição ali, www.vinicius07.com.br, tá bom? Muito bem. E se perdeu a palavra que foi ministrada hoje às 9h30, escute, você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso, tá bom? Salmos 91 diz assim: e enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas, porque hoje encerrou o propósito, vamos encerrar agora esse propósito de 7 dias, então compartilha com 7 pessoas. Creia no que Deus está fazendo. Amém?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, Senhor Deus e Pai. Hoje completamos os 7 dias orando por um destravar e por um liberar. Senhor, nesses 7 dias eu estive em oração, estive em propósito. E eu sei, ó Deus, que Tu és Deus que libera. Libera o sobrenatural. Tu és o Deus que traz um destravar e um romper. E nós te pedimos, Pai. Tu sabes a área da nossa vida que precisa de um romper, que precisa de um destravar, que precisa, Senhor, de um avanço sobrenatural. E nós te pedimos, Pai, traz essa liberação sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Traga, Senhor, sobre as nossas vidas da liberação do céu. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja um destravar, um romper, em nome de Jesus, em coisas que temos pedido a Ti, Pai, já há um bom tempo. Pedimos resposta, pedimos avanço nisso, pedimos que o Senhor intervenha de uma forma sobrenatural, enviando a pessoa certa, enviando o recurso certo, abrindo a porta certa, nos conduzindo ao lugar certo, nos dando o entendimento, a sabedoria e o conhecimento certo também, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que toda enfermidade agora renda-se a Jesus Cristo. Não importa o grau dela, não importa, Senhor, o quão ruim está, nós oramos agora pela cura. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura e oramos por saúde total e completa agora, tocando no corpo físico dessa pessoa. Senhor, afasta a confusão, o conflito dessa casa e que caia por terra toda obra de maldade, de difamação, de mentira, de invenção, de inveja, de calúnia, de malfazejo e todo tipo de oração contrária, todo tipo de contrariedade e de resistência espiritual. Cesse no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, livra essa pessoa de todo mal, liberta ela de toda amarra no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Compartilhe agora com 7 pessoas, não esqueça, cumpra esse propósito. E amanhã, 5 da manhã, começa a Masterclass Sonhos e Visões e às 6 da manhã começa o nosso propósito de oração. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, ó Deus, que todo aquele que está doente seja curado, seja uma doença física ou uma doença emocional, que haja cura. Tua palavra diz, Pai, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso eu oro agora
pela cura total do corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo a alergia, eu digo a infecções, inflamações, dores, rendam-se a Jesus Cristo. E toda ferida de alma, toda dor na alma, toda angústia, todo aperto no peito, toda sensação de solidão, de vazio, que agora essa pessoa seja cheia da presença de Deus, que o toque da presença de Deus venha sobre essa pessoa e ela seja restaurada pelo teu poder. Meu Deus, toque-a e que ela sinta a tua presença tocando e envolvendo a vida dela, a sua alma, o seu coração, que ela se sinta amada, abraçada pelo Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. E colocamos nossa fé, nossa família, tudo que temos e tudo que está ligado a nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Senhor, transforma essa vida, transforma essa família com poder, com glória, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra um pouco forte hoje, mas eu sei que Deus tem um propósito nessa palavra. Eu estava orando e o Senhor me dirigiu a ministrar exatamente isso para você. Abra seu coração, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Tem palavras que elas têm um apelo profético tão forte, que mesmo que eu quisesse ministrar outra coisa, o Senhor, sabe, me inclinaria para pregar exatamente, para ministrar exatamente isso. E eu sei que Deus vai falar com você agora. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes as coisas não dão certo, porque Deus tem algo melhor. E a gente não entende bem isso, porque pensamos que Deus não quer nos dar ou Deus não nos ouviu, quando na verdade Ele está nos preservando, Ele está dando uma pausa exatamente porque está preparando algo melhor para a nossa vida. É que a gente só vê o agora. Nós temos uma visão tão limitada, tão pequena, mas Deus já está vendo lá na frente. É por isso que as pessoas entram em dívidas, porque elas querem se antecipar, elas querem viver aquilo que elas querem e muitas vezes não aguardam em Deus. Deus está preparando algo melhor. Não, mas é bom, é um bom negócio, é um bom projeto, mas não é o melhor, porque o melhor só Deus tem reservado para nós. É por isso que quando nós oramos, Deus alinha a nossa vida à vontade dEle. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, até algumas brigas que a gente enfrenta, muitas vezes é Deus já, sabe, nos preparando em relação a algo, a uma posição diferente que você vai ter com aquela pessoa no futuro. Porque Deus já sabe o que está no coração dela. Quem não sabe é a gente. Deus já sabe o que está no coração dela. Então Deus permite certas coisas na nossa vida para abrir os nossos olhos, para nos levar para um caminho melhor. Sempre Ele nos levará para um caminho melhor. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, talvez as opções que eles haviam imaginado naquele momento eram as melhores, mas Deus tinha algo muito maior e muito melhor do que o melhor deles. Deus tem o melhor do melhor preparado para nós. E nós devemos aprender a confiar em Deus, descansar em Deus. Se não deu certo, glória a Deus. Se a porta não se abriu, glória a Deus. Se não foi como você queria, glória a Deus. Se, sabe, as coisas, elas tomaram um outro rumo, glória a Deus. É porque Deus está me livrando, Deus está me conduzindo. Nós temos que crer no cuidado de Deus. O cuidado de Deus é extraordinário com a nossa vida. Você não tem ideia. Você sabe quando o seu filho é pequenininho e você vai no mar com ele e ele precisa da sua proteção, ele precisa do seu cuidado, ele precisa,
sabe, que os seus olhos estejam ali, que as suas mãos estejam nas mãos dele, protegendo ele, porque ele é pequenininho, ele não tem noção. Não tem noção do poder do mar, não tem noção do repuxo, não tem noção nenhuma. Bem, Deus faz exatamente isso conosco. Nós não temos noção do que pode estar por trás de uma situação, por trás de uma conversa, por trás de um relacionamento, mas Deus sabe. E às vezes queremos ser rebeldes a esse trabalhar de Deus, a essa proteção de Deus na nossa vida, mas temos certeza de que sua mão está em todo momento nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos segurando, para que a gente não seja consumido por esse mundo, consumido por situações erradas, porque não podemos ignorar a realidade espiritual. Há pessoas que carregam algo tão precioso de Deus, algo tão poderoso, tão grande, sabe? Mas elas não sabem o que estão carregando. E muitas vezes Deus está livrando ela por causa daquilo que ela está carregando, porque ela carrega algo grande da parte de Deus. Todos os homens é Deus, inclusive isso é uma das coisas que nós vamos falar no podcast hoje à noite dentro da academia, às 20 horas. Então, o aluno que está aí, 20 horas hoje, nós vamos falar isso na academia. Muitas vezes uma pessoa, ela não sabe por que ela correu tanto risco de vida em tantas situações. Deus livrou ela, sabe, a torto e a direito. Deus trouxe livramento para ela, Deus protegeu ela, Deus tirou ela de cada situação, porque o Senhor tem um plano na vida dela. Só que assim, Deus vê, até outros veem, mas ela não vê o que Deus tem preparado para ela. O que ela carrega é precioso, o que ela carrega é grande, mas ela não vê, ela não enxerga. Então, a mão invisível de Deus, o poder de Deus trabalha em favor dela, em todo o tempo. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Não tente ser teimoso e insistir numa coisa que Deus já mostrou para você que não dá. Deus já mostrou para você que é perigoso. Deus já mostrou, Ele já te revelou isso. Por que você está insistindo? Por que você está, sabe, querendo ir contra algo que Deus já falou para você? Não é bom, vai se machucar, cuidado. Mas nós somos rebeldes ao não prestar atenção aos sinais que Deus está nos mostrando. Você não viu que a porta fechou? Você não viu que a coisa não aconteceu como você queria? Você não viu que Deus tirou já aquele desejo do seu coração? Por que você continua insistindo naquilo? Não, porque eu dei a minha palavra, porque eu tenho que ir até o fim, não. Você tem que seguir uma instrução dada por Deus. E essa instrução dada por Deus é a que vai livrar você de uma estação negativa, de um futuro problemático, de um relacionamento que lá na frente você vai ver que foi só dor de cabeça. É por isso que entender o que Deus está falando, discernir que todas as coisas cooperam para o meu bem, aceitar que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, porque tem pessoas que não mantêm a sua posição. Elas são fracas na sua posição. Em vez de manter, não, Deus disse para mim não ir, então eu não vou ir. Porque o diabo sempre vai querer negociar com você no caminho. Você não quer algo por 100, então eu faço para você por 50. Só que Deus disse para você que não é a questão do valor. Deus disse para você que esse não é o caminho para você. Aí a gente pensa assim, puxa, mas se baixou é de Deus, então é para mim isso. Se não fosse de Deus, não ia baixar, isso não ia chegar. Mas às vezes não é de Deus. Aquilo que está criando uma confusão, está criando uma tempestade, está criando, sabe, um verdadeiro tsunami ao teu redor e você achando que é de Deus. As coisas de Deus vêm em plena paz. Sabemos que mesmo em meio à guerra podemos ter paz. Então, mesmo que você tenha desafios, que haja gigantes, que haja leões querendo lhe devorar, você está em paz, porque
A presença de Deus está na sua vida e está também testificando, confirmando com você que Deus está ali. Entenda, Deus não vai nos tirar de algumas guerras, mas vai sempre nos dar paz em meio à guerra. Sempre, em meio às crises, em meio às dificuldades da vida, sempre Deus vai nos dar paz. E esse é o sinal de que estamos no caminho certo. É o sinal de que é sinal verde, é Deus aprovando, é Deus com a gente, as coisas vão concorrer para o nosso bem. Pode agora estar em meia turvadas, mas Deus já está mostrando para você que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, não seja teimoso, não insista, confie nos planos de Deus, confie no que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, sabe? Tem certas negociações que querem arrancar um pedaço da gente. Isso não é de Deus. Tudo que for para prejudicar você, tudo que for para tirar o que Deus te deu, não vem de Deus. Eu sei que essa palavra, ela é uma palavra profética para alguém que está aí me ouvindo. Se você está tendo uma perda, sabe, muito considerável nessa negociação, se você está tendo uma perda considerável nessa decisão e caminho que você está para trilhar, não vá adiante nisso. Isso não tem como ser de Deus para a sua vida, certo? Eu acredito que há momentos que Deus quer que a gente abra mão de certas coisas, que Deus quer que a gente saia de certas, eu posso dizer, ciladas, armadilhas, mas nós devemos entender que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. Não se contente com o bom, não se contente com o mediano, não se contente com mais ou menos. Deus tem o melhor. Escreve isso aqui nos comentários. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. De repente você está namorando uma pessoa que tudo que faz é gritar com você, é lhe desrespeitar, é não ser fiel. E você pensa, esse é o bom de Deus para mim. É isso que Deus tem para mim. E eu quero dizer para você que não, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós não podemos baixar nem a qualidade das nossas orações e nem baixar a qualidade das respostas de Deus. Se você pediu com fé, se você pediu, sabe, para Deus, com expectativa, você acha que Deus vai frustrar a tua oração, a tua resposta, o que você pediu a Ele? Você acha que Deus, Ele é um Pai assim, com tão poucas condições de te dar o melhor aqui dessa terra? Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. O melhor, Deus tem o melhor preparado para você. Não é qualquer coisa, é o melhor. Porque há situações na vida que a gente parece que não consegue sair dela. Tem situações na vida que parece que a gente não consegue sair daquilo. Mas eu quero afirmar para você, Deus tem o melhor para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e quero fazer um convite para você. Hoje às 20 horas, quem é aluno da academia aqui no Global, nós vamos ter um podcast exclusivo. Inclusive, uma das coisas que eu falei aqui, nós vamos falar hoje dentro do podcast. E se você quer se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br, certo? E o meu segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter um especial de Páscoa, certo? E eu estou ministrando sobre o reino de Deus também. E junto com isso, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos enfermos. Sabemos que tem muita gente que viaja, enfim, mas você, se quiser estar conosco, vai ser muito bem-vindo. Domingo, 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Salmos 91, eu quero declarar e quero pedir a você, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilha com 7 pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Quero apresentar você diante de Deus, tua casa, tua família. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade, o teu desafio, o que você está enfrentando agora. De repente você está com alguém que está acamado, está no hospital, está numa UTI. Coloque o nome dessa pessoa para nós orarmos agora. Não existe impossíveis para Deus. Se você está enfrentando um problema no seu casamento, está num desafio que você não está conseguindo vencer, coloca aqui, há poder no nome de Jesus. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Ele. Amém? Eu confio no Senhor. Eu confio que Deus pode tudo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Estamos no 11º dia desse propósito e pedimos o Teu milagre. Pedimos a intervenção do Senhor agora. Eu oro, Senhor, apresentando cada pedido de oração ao Senhor e peço um milagre, peço resposta, peço uma saída sobrenatural para essa pessoa, Pai, em favor da sua casa, em favor da sua família. Eu oro também, Pai, por pais que estão enfrentando desafios com filhos, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor tire esse filho das más companhias, dos vícios, dos caminhos errados dessa vida. Oramos, Senhor, pela salvação, pela transformação de todos dentro do lar, para que as brigas desapareçam, as rixas acabem, as rivalidades não prosperem e que dentro dessa casa prevaleça a paz, prevaleça a alegria, prevaleça a presença do Senhor, movendo todas as coisas. Oramos, Pai, para que haja restauração em casamentos. Oramos para que haja restauração nos relacionamentos de filhos e pais, de marido e mulher. Restauração, meu Deus, também de irmãos de sangue. Oramos, Pai, para que todo tipo de confusão, de atrito, todo tipo de opressão espiritual que se levantou contra essa casa cesse agora em nome de Jesus, Pai. Transforma o coração. Essa pessoa, Pai, está cheia de ódio. Essa pessoa que está com o coração cheio de ira, ela está, Senhor, brava. Senhor, tira do coração dela agora tudo aquilo que está oprimindo a vida dela. Essa pessoa, Pai, que está oprimida na vida. Essa pessoa, Pai, que anda descontando em todos. Essa pessoa que anda, Senhor, fora de si, descontrolada nos seus gastos, descontrolada emocionalmente. Essa pessoa que está sem paciência nenhuma, Senhor, que agora haja uma transformação na vida dessa pessoa. Senhor, toque-a com o Teu poder, toque-a com a Tua graça, no nome de Jesus. Dá uma saída, Pai. Para esse que está aflito, dá uma saída. Para esse que não sabe o que fazer, opera um milagre. Nós pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor em favor dessa vida, em favor da casa dela, no nome de Jesus. Senhor, libera do Teu poder, libera da Tua graça, do Teu favor sobre essa vida. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está enfermo, que está doente, seja curado. No nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre de todo mal, receba uma visitação de Deus na tua vida agora, aí aonde tu estás. No nome de Jesus, o Deus que transforma, o Deus que muda circunstâncias, o Deus que muda corações, o Deus que muda pensamentos, está trabalhando na tua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu rendo a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Eu peço a sua ajuda para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, às 6 da manhã, estarei aqui junto com você. Não quebre o propósito. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.